Tá, eu ia perguntar algumas coisas que eu acho que vai ficar muito repetitivo, mas eu vou só tangenciar aqui. Eu queria que vocês comentassem isso que se fala muito em lawfare, que é a guerra jurídica, né? Para quem está nos assistindo, se falou muito sobre teoria do domínio do fato, que é assim, grosso modo, a gente responsabilizar um chefe, alguém hierarquicamente superior, por uma ação que foi diretamente executada pelo seu subordinado, né? E vira muito aquela história de assim, um presidente da república, dentro do seu governo aconteceu isso, então ele sabia de tudo, ou um prefeito, o secretário cometeu um crime, ele é prefeito, ele sabia ou deveria saber, e ele acaba sendo responsabilizado por muita coisa. E aí eu pergunto aqui, por que tantos prefeitos respondem processos? Teria a ver com isso, com essa guerra jurídica, ou com a famosa teoria do domínio do fato? Isso é resultado de uma tradição patrimonialista brasileira, né? Onde as pessoas assumem o cargo de prefeito e fazem a gestão disso como se isso fosse algo privado. É despreparo da classe política, né, em uma burocracia que só cresce, né? É o judiciário que está sendo muito rigoroso, ou tem a ver com esse tal de lawfare e teoria do domínio do fato? Como é que a gente pode pensar essas questões? Eu vou falar na teoria e Rotos depois complementa, que eu não posso fazer comentário de decisão específico judicial. Não, a teoria do domínio do fato, ela é uma teoria utilizada no direito penal para responsabilizar o autor intelectual, certo? Aquele que não executa, aquele que idealiza aquele crime, certo? Foi uma teoria, uma forma de penalizar aquele que não executou, já que o autor é aquele que executa, o núcleo do tipo, aquele que comete o crime ou participa, certo? O autor ou partícipe. Então, a teoria do domínio do fato, no direito penal, é isso. Então, seria aquela pessoa que não propriamente executou o crime, mas ele idealizou e ele tinha o domínio. Ele controlava ali as pessoas que executaram. Então, na teoria, é isso. A questão do patrimonialismo que você falou, vem desde o descobrimento do Brasil, né? Os portugueses chegaram aqui e aí tomaram conta das terras e foram divididas em capitanias hereditárias e entregou para os nobres e as terras foram passando. Então, ainda hoje, existem pessoas que ocupam cargos políticos que acham que a coisa pública é privada, e não é, certo? Você está ali prestando um serviço público, eu sou uma servidora pública, certo? O prefeito, o vereador também é um servidor público, então tem que cuidar da coisa pública, aquilo ali não é dele, certo? Aquilo é do povo, ele está ali administrando o bem do povo. Então, acho que o patrimonialismo é uma herança que nós temos desde do período dos portugueses, e que ainda hoje a gente tem um combate maior em relação a isso, né? Uma fiscalização, mas que ainda predomina, infelizmente, principalmente no interior, né, do Nordeste. Isso é ainda muito enraigado, né? A outra coisa foi sobre se você usar a ação judicial para atingir um adversário, né, isso pode ser penalizado também, né, como um assédio processual. A gente hoje já fala em assédio processual, litigância de má-fé. Então, se ficar comprovado ali que aquele processo foi uma forma de prejudicar a imagem de outra pessoa, a pessoa vai ser responsabilizada civilmente, né, e talvez até criminalmente. Bom, com relação a essa questão que você toca no fato de que muitos prefeitos hoje são condenados, né, pela má gestão pública, mas assim, isso não entra nem muito numa ideia do judiciário de que o judiciário é que está causando isso. Não, pelo contrário, o judiciário, como a deusa Têmis lá, que o símbolo do judiciário, você vê que ela é vendada, né, possui uma espada na mão e uma balança, mostrando a imparcialidade dela. O judiciário, ele é inerte. Fica inerte, ele fica paradinho lá esperando alguém movimentá-lo, para que alguém provocá-lo para que ele possa se movimentar. E geralmente essas provocações vêm do Ministério Público, com ações civis, vêm da própria advocacia privada ou advocacia pública, que traz as informações ao judiciário. O judiciário vai movimentar a sua máquina para julgar os casos que vêm para o judiciário.
E, como sempre, fundamentado. Não há, ao meu ver, nesse ponto, que o judiciário ele é um farejador de prefeito corrupto. Não. O judiciário está paradinho, esperando. Quem vacilou vai chegar nas mãos do judiciário e o judiciário vai decidir sobre isso. O judiciário não pode se excusar de julgar porque o prefeito tal talvez foi um bom gestor, mas falhou nisso aqui, o prefeito tal fez isso aqui, errou nisso. Se chegar para o judiciário e houver provas, sempre vai haver o pronunciamento final e definitivo. Aliás, e é bom deixar bem claro, que o único dos poderes que tem palavra definitiva, que tem o trânsito em julgado nas suas decisões, é o judiciário. É irretornável o negócio. Olha, Justinaldo, ele já está... Porque na tua fala, você acabou deixando transparecer que o maior dos poderes é o legislativo. E o Barão de Montesquieu, quando pensa no espírito das leis, eu não sei se ele diz isso. Não, os poderes são harmônicos, independentes, não tem poder maior que o outro. Então ele já disse, olha, o negócio do judiciário é que tem a mão aqui, a caneta para dizer, olha, político, tu vai pra cadeia se você fizer isso e tal. Não, e tal. E o julgamento é com base nas provas, né? Base nas a provas. gente só pode julgar quem tá no processo. Se o Estado, como diz o Weber, é a instituição que reivindica para si o monopólio legítimo da violência, o judiciário está em um patamar que nessa decisão é ele de fato que diz, olha, vai para cadeia ou e assim, não vai. Professor Gonçalo, atualmente, por mais que ainda exista isso, que é verdade, não tem como negar, Brasil afora, o Brasil é muito grande, temos mais de 5 mil municípios, se eu não me engano. 5.700 e alguma coisa, né? 557. Só no Maranhão são 217 municípios. Então, assim, é muito vasto, sabe? A cultura é completamente diferente de um lugar para outro. Se você vai aqui ao sul do país, é como se fosse outro país. Você vai aqui ao norte, meu Deus, bem aqui em Belém, é uma cultura completamente diferente da nossa aqui, sabe? Uhum. E assim, falando dessa imensidão do Brasil, hoje não tem mais espaço para aquela cultura patrimonialista, sabe? Não tem, a sociedade não suporta mais isso. Nós passamos por isso há muito tempo. Tá? Nós tentamos nos tornar burocratas para tentar melhorar, que aí o pessoal pensa que burocracia é sempre algo ruim, mas não, como foi concebido a burocracia era para melhorar, para tirar aquela ideia patrimonialista de que quem estava no poder era o dono do negócio, passava de pai para filho. Aí veio o sistema burocrata, que era o seguinte, não, vamos fazer o negócio... Com servidores públicos, profissionais... Com base na lei e tal, mas aí engessaram o negócio. Aí veio o gerencial, que é o sistema que nós vivemos atualmente, que a gente visa ali o fim, mas tem que analisar como nós vamos chegar àquela finalidade, os meios, a eficiência daquilo ali. Então, assim, essa fase patrimonialista está superada, tá? A sociedade não suporta mais isso aí. E quando se vê isso acontecendo também na gestão pública, o povo se manifesta. O povo, uma hora, sempre acorda. Sempre vai se manifestar. Então Rodson... Assim, as coisas, a gente também vive em um mundo, a nossa estrutura de pensamento, ela quer explicar. Se a gente não tem explicação, a gente enlouquece. Então, a gente quer explicar o que está acontecendo. Então, como explicar essa avalanche de processos? Tem prefeito quando sai aí, independente de qualquer... Quase todos os prefeitos que saem da prefeitura de Penalva, Justinaldo pode dizer de Pedro Rosário, de Viana, de etc, sai com uma avalanche de processos, outros ficam inelegíveis, e etc. Como é que a gente explica isso? Essa eu acho que é uma boa pergunta para fazer para a promotora. Não, eu acho, assim, eu discordo um pouquinho de Rodson, acho que não está superada, ainda existe, mas menos do que no passado. Sim. Entendeu? Ainda existe. Não, eu quis dizer que não há espaço. Que hoje existe uma maior fiscalização. Isso, existe de fato, né? O Ministério Público está aí, né, para fiscalizar. Professor, eu desde 2001 que eu acompanho nesse âmbito político, como o senhor bem sabe, né? E já acompanhei legislaturas, já acompanhei chefias de gabinete de Câmara e ordenamento de prefeituras e tudo. E, assim, de fato, é quase impossível
por maior ou menor que seja a cidade, por mais qualificado ou menos qualificado que seja o prefeito, terminar a gestão e não ficar respondendo por muitos anos, né? E isso se dá, primeiro, por causa do grande acúmulo de processos que já tem lá. Então, eu entro, existe alguns processos que existe existe a necessidade de uma demanda de cobrança popular, mas existe outros que o próprio órgãos federais, principalmente quando os recursos são federais, já existem órgãos fiscalizadores que fazem isso. E eles não conseguem fazer dentro da própria gestão, eles vão fazer meses, anos. De semana passada, estávamos respondendo um processo de 2013. Lá de 2013. Até por conta do volume, por causa do volume, exatamente por causa do volume. Junto a essa relação de volume, aí eu acredito a uma questão muito óbvia. A má qualificação dos gestores públicos que são escolhidos pelas populações. E aí, claro, eu não vou expandir isso para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, que eu concordo plenamente com o senhor quando disse que é uma realidade completamente diferente e que de fato é. Vamos tentar focar mais ou menos aqui dentro da Baixada, que é um local que nós conhecemos cidade por cidade, político por político. É extremamente comum a gente encontrar vereadores semi-analfabetos, vereadores que não têm a capacidade de escrever uma lei, que é uma função fundamental. Nós temos prefeitas que foram eleitos porque era filho de A, porque era filho de B, porque veio não sei de onde, foi o médico que chegou aqui, mas as pessoas, e aí eu atribuo a responsabilidade diretamente a quem vota, né? Eu sei que pode alguns eleitores ficarem aí chateados comigo, mas é muito bem verdade. Você começa a observar porque assim, o que fundamenta na democracia? Você tem um governante que você merece. Essa máxima é para dizer o quê? Que ninguém chegou lá com um voto. As pessoas chegaram lá pela votação da maioria. Sim. Mas quando a população acaba elegendo alguém que não tem uma qualificação, que não tem um preparo para fazer a gestão pública, o que esperar dessa pessoa? Isso é verdade, mas é verdade também que tem doutor respondendo vários processos. Sempre existe a regra e a exceção. E aí, assim, é um volume tão grande de processos que aí a gente tenta encontrar explicações. Mas veja, você é meu concorrente em uma disputa eleitoral. Eu sei que existe uma lei de ficha limpa. Então eu farejei alguma coisinha ali. Digo, rapaz, eu vou tentar aqui. Eu tenho um bom escritório de advocacia aqui, eu vou botar para cima de você. Então essa guerra, ela também é travada nas eleições. E aí o judiciário vai ter que responder por tudo isso. E aí há um acúmulo. Enfim, se a gente conseguisse imprimir... Às vezes até prejudica um processo que realmente você ia ter... exatamente. Entendeu? Você Então... está prejudicando a população, né? E aí cabe à população fiscalizar essas pessoas, né, que são os candidatos, para saber se aquela pessoa que está fazendo isso merece seu voto, né? E como o Brasil é um dos países que mais tem advogado é o que não nos falta, né? Desde muito tempo, Pernambuco era referência, acho que era Olinda, né? Universidade, né? Referência. É a faculdade que eu estudei, ela é em Olinda e depois ela passou para Recife, que é a primeira universidade do Brasil, né? Foi criada por Dom Pedro. Os maranhenses iam daqui, os grandes, os filhos da elite, iam para lá estudar direito, então é a referência. Eu não sei se essa turma lá, se Paulo Freire, se o do Casa Grande Senzala, como é que é, Gilberto Freire, essa turma toda deve ter passado por lá, né? Mas eu também não posso afirmar porque eu não tenho essa certeza. Tem muitos. Castro Alves, Rui Barbosa. Olha aí, Rui Barbosa que é a grande referência, é o patrono, né? Sim, da advocacia. Então é o... Enfim, e aí